Bom dia. Saindo aqui, ó, do hostel Beneditina Santa Maria de Carvajal, em León. Aqui a praça. Tá só 1 grau hoje. 1 grau, gente. Tá muito frio. Nossa, mãe. Botei até roupa a mais hoje. Não vai ser fácil. Vamos lá, vamos sair de Lyon e seguir pro caminho. Essa praça aqui, ó, acho que eu filmei ontem, não lembro. Ela fica lotada de gente pra todo lado. É isso, seguimos. O dia 15 do caminho parte de León, deixando para trás suas muralhas e vitrais, rumo a uma jornada menos urbana e mais introspectiva. Mas antes da partida, é impossível não mergulhar um pouco mais na grandiosidade de León. Ainda, antes de ir, León nos oferece uma última dádiva: o silêncio encantado de suas primeiras luzes da manhã refletidas nas pedras antigas. A cidade acorda lentamente, com cafés abrindo suas portas, sinos ressoando suavemente e peregrinos cruzando suas ruas centenárias. No coração desse cenário, pulsa a majestosa Catedral de Santa Maria, que nesta hora dourada parece mais viva do que nunca. Os vitrais capturam o sol nascente como se filtrassem bênçãos silenciosas, e o olhar do viajante se despede em reverência. León, neste momento, deixa de ser apenas cidade, transforma-se em rito de passagem, um último suspiro de beleza urbana antes do reencontro com a solidão dos campos. É uma cidade que reverencia o passado sem deixar de pulsar o presente e o futuro. É tudo muito bem marcado. Olha. Mira. Aqui. Olha lá. No poste já tem outra seta mostrando. Ali na frente já tem outra plaquinha mostrando aqui, ó. Mira. Então, não tem segredo. Tô indo sem o ponte, só com a capa da mochila. Porque se ficar nessa chuva aí, a capa segura. E eu tô de boa aqui com minha jaqueta. Se apertar, aí eu coloco o ponte. Mas foda é a chuva com o frio que tá, né? Eu tô segurando a câmera sem a luva. Cara, minha mão tá congelando. Ai, sensacional. Caminho. Sabe uma coisa que eu sou apaixonado? É esse tipo de bar assim, ó. Olha a porta.
Olha como é que é lá dentro. Não sei se vai dar pra ver lá dentro. Mas é incrível, assim, esses lugares antigos. Eu acho demais. Saída de cidade grande, geralmente demora mesmo. Mas León, bem diferente de Burgos, está muito sinalizado. Sim, é muito difícil se perder aqui em León. Lá em Burgos eu me perdi um pouco. Seguimos. Waiting on help to come, but maybe I could swim, start to dry my skin until I'm getting carried away, riding on the back of the wave, so I let go. You only fall when you stop trying. É bem isso. É bem isso. A gente só cai quando a gente tá tentando, né? A vida é sempre tentar. Sempre tentar. Nunca desistir, nunca. Até porque a gente aqui, e eu falo e repito pra mim, depois que essa ficha caiu, a gente só tá aqui porque Deus quer. Então, e a gente tem que honrá-lo. É só isso. Então o nosso dever aqui nessa passagem é honrar, é ser digno do que ele escreveu pra gente. Então só tem um jeito de honrar, de buscar ser digno, é tentando. O caminho, cara. Sensacional. Até nevar. Que caminho especial. Vamos. I want you to stay, honey, I want you to stay. I want you to stay, honey, I want you to stay. I'm lost when you leave, waiting to see what this could be. Every time you smile, you know you take me away. There's something I could say, well, hey, I'd say it right here. Every time I leave, I think of your face. Baby, I know this love ain't a race. I want you to stay, honey, I want you to stay. I want you to stay, honey, I want you to stay.
passar aqui. A idade dele é ele fazendo caminho. Buen camino. I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. I'm lost when you leave, waiting to see what this could be. Falling out of love, I'm falling into this place. I'm telling you, I know I get down, but can I? Muita emoção, gente. É muita emoção. Esse aqui é um lugar que, quando eu pensava no caminho, pensava em fazer, era um lugar que era muito simbólico pra mim, assim. Um lugar que eu queria muito conhecer, que eu sonhava conhecer. É muito lindo, cara. O caminho é demais, gente. Sério. Esse mexeu muito comigo. Making mistakes everywhere I go. I'm sinking now more often than I float. 'Cause baby, I don't know if I'm gonna show, if I'm gonna make it, or if I'm gonna blow. But please don't blame yourself. Contar um pouquinho pra vocês da história dessa ponte. Se vocês olharem, não sei se vai dar pra ver. Mas enfim, nos outros vídeos deu pra ver melhor, né? Ela é uma ponte que tem, acho que são 19 arcos. Essa ponte é a ponte do Hospital de Órbigos. Órbigos é o nome do rio. Passa aqui. Essa ponte ela foi construída no século XIII. Estamos falando de quase 1000 anos atrás. E a história dela, ela foi uma ponte que foi construída na época que os espanhóis tinham lutado contra os mouros, né, contra os árabes. E quando eles conseguem vencer. E tem uma lenda nessa ponte que no século XIV, eu acho que 1400, por aí, tinha um cavaleiro, era no reino do Dom Juan, se não me engano, Dom Juan. Tinha um cavaleiro chamado Quiñones. Ele era apaixonado por uma nobre. O nome dela era Eleonor. E ele, para provar o amor dele, ele pegou e colocou uma argola de ferro no pescoço. E junto com outros 9 cavaleiros, ele veio aqui para essa ponte e ele desafiou os cavaleiros do mundo todo para provar o amor dele pela Eleonor. Desafiou qualquer um que viesse lutar contra ele nessa ponte. Aquela luta das justas, que chama, aquele duelo de justas, que é
que é aquelas espadas de madeira comprida, lanças de madeira que você vê em cavalo contra cavalo. Tanto que até hoje tem aqui, ó, é o espaço armado, onde uma vez por ano aqui tem uma festa que faz esses duelos, que homenageia isso. Então o Quiñones desafiou e prometeu para Eleonor que venceria 300 cavaleiros. E diz a lenda que veio cavaleiros do mundo todo, alemães, ingleses, franceses, e o Quiñones de fato venceu, diz a lenda, 166 ou 167 cavaleiros. Ele venceu. Aí ele se machucou num dos duelos, ele ficou machucado. E aí, ele estando machucado, ele acabou então não cumprindo. E enfim, uma forma de sair fortalecido, ele prometeu para Eleonor que iria até peregrinar até Santiago, já que ele não ia conseguir lutar contra mais outros até chegar nos 300, porque estava machucado. E lá em Santiago ele deixaria na basílica uma réplica desse arco de ferro que ele colocou no pescoço, tipo esse cabresto, em ouro, e ele deixaria na basílica de Santiago. Isso é uma coisa que eu preciso descobrir, se tem esse arco realmente lá. E o que a gente não consegue descobrir em lugar nenhum é o resultado, né, disso. Se depois que ele peregrinou, depois que ele foi lá, a Eleonor deu uma chance pra ele ou não, né? Se ele ficou com ela ou não. Que eu não sei o quanto ele ficou ferido, o quanto ele de fato conseguiu voltar, por exemplo, pra cá, não sei. Não consegui achar, talvez eu vou pesquisar um pouco mais. Mas essa é a história. Essa é a história da Ponte de Órbigo. Bacana, né? 1430, por aí. Então, é muito tempo, né? Aqui tem um quadro que fala um pouco da La Puente del Paso Honroso, que é o nome do evento que tem, que ocorre aqui para homenagear. Aqui até fala, ó, são 19 arcos. Vou mostrar para vocês. De fato, assim, essa ponte é um símbolo do caminho, sim. É um símbolo. E eu agora um pouco menos emocionado. Quando eu vi, eu fiquei muito emocionado. Chorei porque primeiro que o caminho mexe muito com a gente de todos os jeitos, assim. Difícil de descrever. Como um amigo meu que fez o caminho da fé me falou um dia, tem coisas, Valdo, que você não vai precisar descrever, porque palavras não vão conseguir descrever. Eu acho que esse sentimento que eu tive quando eu vi essa ponte, ele se encaixa nisso. Eu não consegui descrever. E maravilhoso poder estar aqui, poder dizer que eu passei por ela, uma ponte de 1000 anos atrás, e eu passei por ela, assim. Tive essa chance. É inacreditável, gente. O caminho é o que eu falo. O caminho é uma cacetada todo dia. Porra. Demais. Making mistakes everywhere I go. I'm sinking now more often than I float. 'Cause baby, I don't know if I'm gonna show, if I'm gonna make it, or if I'm gonna blow. But please don't blame yourself
Gratidão. Essa eu acho que é a reflexão de hoje que mais me pegou, assim. Eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tô tendo. Eu sou muito grato a coisas grandes que já aconteceram na minha vida. Mas o ponto aqui é que a gente não tem que ser grato. A gente tem que ser muito grato, primeiro de tudo, óbvio. Porque quando a gente entende que a gente não tá no controle de nada, e a gente tem que agradecer. E aí tem um ponto assim que às vezes a gente agradece por coisa grande, né? A gente olha os grandes marcos e são importantes, a gente tem que deixar bandeiras, né? Fincar bandeiras, tem que deixar o nosso legado, mas a gente tende a só agradecer grandes coisas. Cara, você já agradeceu por estar bem hoje? Por estar com saúde? Por estar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente saudável, bem? Ou se não tiver, você já agradeceu a oportunidade que você tem de reverter isso? Trazendo para a realidade do caminho, gente, eu cruzo com pessoas debilitadas, cara. Pessoas que num olhar mais assim individualista, você poderia dizer: pô, ainda bem que eu não tô assim, eu podia estar pior. Mas não, cara, não é esse o ponto. O ponto é, elas são gratas delas poderem estar fazendo isso. E eu também sou grato de poder estar fazendo isso. Sou grato de ter que estar grato de estar numa condição que talvez mais favorável, não é? Mas, sei lá, grato não é só por isso. A gente tem que ser grato. Pô, eu tenho que ser grato por poder ter a oportunidade de estar aqui gravando isso aqui pra mim. Ser grato de estar tendo condição de pegar e mandar uma mensagem pra minha mãe, dizer que tá tudo bem. Ser grato pela oportunidade de estar conhecendo as pessoas. Ser grato de estar aqui levantando, respirando e tendo saúde. E a gente não agradece, cara. A gente geralmente começa uma oração dizendo: Pai, eu te peço tal coisa. Não, primeiro tem esse: Pai, eu te agradeço. Te agradeço por isso, por aquilo. Primeiro isso, te agradeço muito. Esse tem que ser o tom. E a gente não faz muito isso, né? A gente tende a pedir, pede perdão, pede ajuda, pede suporte, pede paciência, pede força, pede isso, mas não agradece por tudo que já tem. Não agradece pela condição de poder dar a volta por cima, poder tentar. Então a reflexão pra mim é essa, assim. Hoje eu agradeci demais. Hoje eu agradeci por tudo, porque é muito mágico que eu tô passando, mas independente se eu estivesse passando por isso, eu tenho que agradecer mais. Eu tenho que agradecer mais pela vida que eu tenho, pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, pelas oportunidades que Deus me deu, e também pelas oportunidades que a gente foi conquistando, pelas nossas atitudes, né, para prover essas condições. É isso. Gratidão. Palavra que tá um pouco na moda agora, né? Mas eu não sou muito bom com esse negócio de câmera aqui, então toda hora, às vezes que eu tô ficando escuro, sei lá. Mas voltando, gratidão pode estar na piegas, pode estar na moda hoje essa palavra, né? Mas ela tem um significado tão profundo e ela deveria vir sempre antes de qualquer pedido. O caminho, vamos lá.